Salve, salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Marcelo, mas todo mundo me chama de Luba. Por favor, fiquem à vontade. Eu sou sócio-diretor da Digital Solvers e hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar de segurança, vamos falar de empreendedorismo lá fora, vamos falar de coisas muito legais com um convidado muito especial. Thiago Retzke, por favor, faça as honras da casa. Luba, meu parceiro de bancada, mais um episódio. Galera do canal Pharma, prazer estar aqui com vocês. E hoje um convidado muito especial, um convidado internacional que estará ou esteve conosco no Pharmatech Conference, Otávio Freire. Muito obrigado pela presença. Aê, muito bom. Obrigado Otávio, seja bem-vindo, Otávio. Obrigado por ter me aqui. O prazer é nosso, Otávio. O Otávio, ele é CTO e cofundador da Safeguard Cyber, uma solução muito interessante que a gente vai explorar no decorrer do episódio. E Otávio, a gente conversava aqui um pouquinho antes, compartilha com a gente como é essa coisa de ser empreendedor em outro país, levando brasilidade, levando inovação, pioneirismo. Compartilha com a gente como é que foi isso. Tá certo. Minha brasilidade, por sinal, é minha arma secreta. Depois de ter fundado 3 empresas nos Estados Unidos, né? Não é só a brasilidade, é a baianidade. E a baianidade também, vamos incluir, sem dúvida. Eu sou de Salvador, original de Salvador, na Bahia. Acabei fazendo um mestrado nos Estados Unidos. E me juntei a uma empresa chamada Oracle, uma grande empresa de software e tecnologia baseada na Vale do Silício. Mas de lá eu juntei uma startup em Nova York. Nós inventamos o primeiro aplicativo para a internet. Não tinha lógica na internet, né? Você não tinha como fazer nenhum processo de business na internet, porque era só HTML, né? Não tinha... Em que ano foi isso, Otávio? Isso foi 1997. Que legal. Então, me juntei nessa empresa depois da Oracle. Eu era funcionário número 32.000 na Oracle, mas era número 8 na Interworld, né? E a ideia era encapsular esse HTML num pacote. Como é que veio essa ideia do aplicativo, né? Porque realmente é disruptivo, né? Sem dúvida. Nessa época, inclusive, a gente não tinha celular ainda. Claro, tinha celular, mas ainda não tinha as lojas. É muito diferente do que a gente tem hoje de Apple Store ou de Google Play. Como que foi? De onde surgiu essa ideia? Veio baseado na necessidade dos clientes, né? De fazer coisas simples, como receber pagamento, tomar dados de shipping para mandar pacotes e olhar quanto tem de inventário de um certo produto e botar na internet um catálogo, né? Essas coisas básicas não podiam ser feitas. Então, nós criamos um processo de fazer uma programação de trás de requerimentos da internet. Então, a Interworld explodiu de tamanho. Nós fizemos um IPO tinha 2.000 funcionários quando fizemos o IPO. Nasdaq. No Nasdaq, crescemos há muito. Mas daí eu fui para a segunda empresa nessa altura agora, chamada Q Strategies. E era baseado em fazer integrações para e-commerce sites, né? E aí fizemos todos os grandes sites que você pode pensar, como a Nike, como a Disney, como a American Eagle Outfitters. Foram as primeiras iniciativas de pagamento online, né? De ter e-commerce de business, verdade, né? Não existia e-commerce. Em 1999, o site da Toys R Us, que rodava nossa tecnologia, foi assim... Até hoje se conta o volume que a Toys R Us tomou de pedidos de brinquedos em 1999. Mas, como tudo bom, chega-se ao fim. Tivemos o internet boom, tivemos o internet bust, né? Yeah. E, Otávio, você é um sobrevivente da bolha.com, então, né? Isso. Mas antes da gente avançar, eu queria que você compartilhasse com a gente até que idade você ficou aqui no Brasil e como é que foi esse processo de ir para fora? Pois é, então eu nasci em Salvador, meu pai foi fazer um PhD na Austrália, então nós se mudamos todos para a Austrália. Eu tinha 5 anos de idade, né? Então, aos 5 você ainda está aprendendo a falar, escrever. Então eu aprendi a falar e escrever inglês. Inglês australiano. E de lá eu acabei indo para
morar no interior do Ceará, em Sobral. Quando você estava começando a aprender o inglês, agora você vai ter que aprender o cearense. Voltamos ao Brasil. Eu não falava muito mais português. Minha irmã mais nova não falava quase nada. Então tivemos que reaprender o português no Ceará. Né? Mas depois eu vim e comecei a fazer universidade na UFBA, na Escola Politécnica. Eu sou engenheiro civil formado na UFBA. E eu recebi muito ensinamento sobre como ser empresário, como ser entrepreneur, como diz em inglês, do Dr. Norberto Odebrecht. Uhum. Eu sei que o nome do Odebrecht aí não é dos mais claros hoje em dia, né? Teve muitos problemas com o Odebrecht, mas o fundador, o Dr. Norberto, queira ou não queira, era um empreendedor. Claro. E criou uma empresa global. Claro. Então, eles tinham um programa de Jovem Talentos, eles tiravam engenheiros da Escola Politécnica e davam projetos. Então, eu fui trabalhar nas obras sociais Irmã Dulce. Ah, que legal. A minha cliente era Irmã Dulce. A própria. Aí, quer dizer, quando eu falo assim, meu chefe era um santo, na verdade, é verdade. Minha chefe era um santo. Brilhante. Né? E ela era a pessoa mais empreendedora que eu já conheci. Então, tem outro menino de 19 anos de idade. Incrível. Que teve que dar uma responsabilidade enorme pelo Dr. Norberto para servir Irmã Dulce. Você tinha que trazer engenharia para a Irmã Dulce, né? É isso. E ela, toda semana tinha uma ideia diferente. É um espetacular a cabeça dela. Eu me lembro que eu tinha uma reunião com ela, que ela tinha isso no hospital, e mandavam tubos, mensagens, naqueles tubos pneumáticos. Aí ela falou, quero implementar isso aqui na Obras Sociais Irmã Dulce. Um menino de 19 anos de idade, falei, onde é que eu começo para implementar? E um hospital enorme. Eu usava muito hospital, né? Em prédios em Nova York tinha muito disso, né? De colocar mensagem ali dentro, né? Então ela tinha visto e queria trazer isso. Até medicação acho que pode navegar. Que bacana. Então foi uma experiência. Mas eu conto essa história toda para dizer o seguinte: 2 empreendedores abriram meus olhos para o empreendedorismo, né? Irmã Dulce e Dr. Norberto Odebrecht. Tinha 19 anos. Tinha 19 anos, segundo ano da Faculdade de Engenharia da UFBA, com a responsabilidade de fazer uma expansão do Hospital Santo Antônio. Tem uma reunião hoje com a Irmã Dulce. Peraí, 2 minutos que eu vou ali. Então, quando eu fui fazer mestrado, a verdade é que minha paixão sempre foi computador. Meu pai teve um sócio que trouxe dos Estados Unidos um Mac. Na época não era difícil trazer para o Brasil, na década de 80, computadores, era difícil comprar. Era caro, então, né? Era caríssimo, então eu tive um Apple IIc. Então sempre... Tinha aqueles Amigas, né? Aqueles clones da Apple, da IBM, né? A IBM 2E, aqueles com flop 5.1 que... eu tinha um amigo que tinha também, o pai dele mexia com computação gráfica e desde do começo a Apple se fixou muito nisso, né, de computação gráfica, de desenvolvimento de vídeo, né, mexia muito com isso. Ele tinha, eu achava aquilo, mas eu não podia mexer, né, eu só olhava assim e ficava encantado. Então eu sempre soube que engenharia e ter bota em site de construção não era o que eu amava, para falar a verdade. Eu gostava de computador. Era muito mais interessante para mim programar a obra e fazer orçamento no computador e criar software para o projeto do que o projeto. E aí você começou a estudar linguagem de programação? Isso. Aí comecei a programar e quando fui fazer o mestrado, esse foi o meu interesse. O que me levou aos Estados Unidos para fazer esse mestrado na ciência da computação em Maryland, né, no estado da Maryland. O que me levou à Oracle. Mas aquela noção de empreendedorismo sempre ficou comigo, né? Por ter tido essa experiência quando jovem de ter trabalhado com esses 2 grandes empreendedores baianos,
a irmã Dulce e o Dr. Norberto Odebrecht. Mas é engraçado, você estava no lugar certo na hora certa, né? Porque você viveu a explosão toda da bolha, como o Thiago falou, né? Então, aqueles primeiros movimentos, os primeiros e-commerces. Exato. Essa coisa do Toys R Us deve ter sido uma loucura, né? Assim, as pessoas viajavam para comprar no Toys R Us, né? E de repente se abre uma janela de interação de compra no digital, né? Primeiro nos Estados Unidos inteiro, depois no mundo inteiro. Uma coisa maravilhosa, né? Sem dúvida. E era global, né? eBay, né? eBay começando. Exato. E teve uns grandes problemas, assim, grandes explosões também financeiros durante o dot-com bust, right? Teve um site chamado Boo.com que tentou ser a Amazon, mas em 1999 receberam $1 milhão. Era uma modelo e um empresário, são os fundadores, em Londres. E não tinha limite. Nós programávamos em Trafalgar Square, olhando Buckingham Palace. As nossas cadeiras, cada um custava $2 mil, porque eles queriam, assim, o high fashion ser também a coisa que a empresa era conhecida, até os funcionários e a mobília. Quer dizer, teve muito experimentação, né? Hoje talvez até funcionaria, né? Voltou a funcionar de novo, né, esses modelos, mas acho que as pessoas às vezes esquecem os ensinamentos de prévias décadas, né? Mas aí, então, tivemos o boom, mas tivemos o bust da Interworld. E a Q Strategies, que era um spin-off para fazer integrações do Interworld, não deu certo. Tivemos que fechar a empresa. Nós estávamos fazendo $15 milhões por ano. Você pensa assim, pô, essa empresa vai sobreviver. Mas quando o dot-com bust veio, os clientes tudo desapareceram de noite pro dia. A gente não conseguia nem conectar. Você fazia integrações entre bases de dados, entre sites e aquisições. Era o Zapier da época. Como a gente conhecia bem e-commerce, criamos essa empresa baseado em e-commerce e com parceria com a empresa que tinha sido o IPO, que era a Interworld. Mas, quer dizer, isso também mostra que empreendedorismo não é uma linha direta, não é sucesso em cima de sucesso. Nunca em cima de sucesso, né? Então, tivemos um sucesso, tivemos um grande fracasso na Q Strategies, mas tivemos também, trabalhamos com os amigos, são amigos até hoje, e inclusive gente da Q Strategies trabalha até hoje. Então, de uma certa forma, foi um sucesso pelos relacionamentos que fizemos, né? E a gente aprende muito, né? Esse aprendizado é maravilhoso, né? Porque você vai sempre aprender, né? Pois bem, aí com o internet bust, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Agora, fechamos a Q Strategies. Vou fazer um MBA. Aí nessa época, eu já tive meu primeiro filho, mas minha esposa falou assim, não quero criar criança em Nova York, né? Ela é americana, não queria, é muito difícil em Nova York ter criança. Então, vamos voltar para Virgínia, de onde ela é. Eu falei, bom, então só tem um MBA na Virgínia que eu conheço, a Universidade da Virgínia, e eu vou fazer o application para o Darden. Aí eu fui aceito no Darden. Mas é engraçado esse negócio de empreendedorismo. Você nunca deixa de ser empreendedor. É impossível. Então, qual a primeira coisa que eu faço no MBA? Quando eu chego com o primeiro ano, tentar criar uma empresa de novo. Por que não, né? Por que não? Era para estar estudando, mas então estou fazendo um MBA, crio uma empresa, essa empresa chamada OpenQ. E a OpenQ era para servir a indústria farmacêutica. Por isso que bacana. O relacionamento com a indústria farmacêutica começou no OpenQ. Então escrevemos um business plan, né? Começou bem. Você me permite, a bolha da internet foi uma coisa abissal, assim, né? Em termos de negócios foram dissolvidos, né? Você lembra temporalmente quanto tempo essa entre-safra durou para você? Você falou, pô, agora deu ruim, próximo passo, vou me mudar. Pouco tempo. Acho que pouco tempo, assim, no processo da minha vida, mas 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Eu acho que, basicamente, eu fiz uma consultoria aqui e tal, lá, mas 1 ano e meio depois, eu estava disposto a ser empreendedor de novo. Agora, vou te falar uma coisa que eu aprendi, que é super importante para qualquer empreendedor. Um momento de criar a empresa não é quando as coisas estão indo bem, é quando as coisas parecem que não tem futuro, né? Quando teve um bust, quando teve assim
um grande problema mundial na economia, vá criar uma empresa. Que, por sinal, pode ser o que veio acontecer aqui no segundo semestre, na segunda parte do ano. É a hora de criar a empresa, porque você tem acesso a talento, que não consegue, todo mundo está procurando nova oportunidade. Quando está super quente, todo mundo está ocupado, né? Não tem tempo para você, não tem tempo para ninguém, porque estamos todos fazendo dinheiro. Quando muda, é que a oportunidade nova de novos businesses aparece. Eu aprendi isso porque eu estava agora fazendo um MBA, né, como estudante, e nós ganhamos o University of Virginia Business Plan Competition. Agora, para explicar, para você entender, nós estávamos competindo com empresa que tinha gente que tinha ganhado o prêmio Nobel. Então, quando você fala assim, nós vamos competir na competição de Business Plan da Universidade da Virgínia, é complicado porque no departamento de médico do hospital, da faculdade de engenharia, tem patente, ideias e gente que são super importantes, né? Mas nós vencemos o Business Plan, ganhamos $15 mil. E um lugar na incubadora, né? Porque o painel era todo de venture capitalists. E eles sabiam que esses médicos que têm published paper, que são super reconhecidos, não vão largar a universidade para começar a empresa. Não tem zero chance, né? Eles estão fazendo a apresentação ali, mas tá bom, alguém vai... E os VCs sabem que execução é 70%. Né? A ideia talvez seja 30%. Talvez tem gente que fala que a ideia não é 20% do fator de sucesso. Timing é provavelmente o número 1. Né? E o modelo da OpenQ era basicamente entendendo que esse problema de compliance na indústria farmacêutica era muito grande. Foi o ano que tiveram grandes fines. 750 milhões, $1 bilhão. GSK. O GSK foi $1 bilhão nesse ano. Então, estou eu olhando a notícia e falando, pô, ninguém vai tentar resolver isso, tem que resolver através de software. Então, criamos a OpenQ e operamos a OpenQ de Charlottesville durante 10 anos e vendemos a OpenQ. No auge da OpenQ, das 40 maiores empresas farmacêuticas do mundo, 35 eram clientes. E tínhamos 300 empresas farmacêuticas como clientes. Que interessante. E então vendemos a OpenQ depois de 10 anos, começando a universidade, né? E já era uma camada de compliance que você instalava em cima dos softwares que ali estavam instalados para se usar, é isso? Exatamente. Nós tínhamos um cloud, né? Onde as indústrias farmacêuticas podiam criar relacionamentos com os seus key opinion leaders de uma forma... Transparente. O Thiago vai saber o que esse termo quer dizer. Acho que a audiência vai saber desse termo, quer dizer, né? Que Medical Science Liaisons, ou MSLs, podiam interagir com transparência e com visibilidade, com compliance. E compliance. Tínhamos vários produtos. Tinha um OpenKOL, para KOL Management. Tinha um OpenIS, for Investigative Initiative Studies. Tinha OpenGrants, for Grant Management. Tinha OpenMSL, for Medical Affairs. Tinha Open Presenter. E a indústria farmacêutica ia buscar essa comunicação dentro dessas plataformas, era isso? Isso, eles utilizavam a plataforma para gerenciar os relacionamentos com os Key Opinion Leaders, para gerenciar os Investigative Initiative Studies, para ter um workflow para distribuir conteúdo com Key Opinion Leaders. Então, tinha vários produtos e vendemos para uma empresa de private equity em Nova York. O que me leva à empresa que eu estou hoje. Né? Porque depois de vender a OpenQ, eu decidi que queria que outra empresa. vamos fazer isso de novo, né? Esse é o problema do empreendedor, Tá bom, então 3 empresas, 1 derrota, 2 sucessos. Tá bom, vamos tentar de novo, né? Vamos ver o que acontece. E aí criamos uma empresa chamada Social Safeguard. E foi interessante, né? Porque o que deu certo na OpenQ foi a mesma coisa que deu certo na Social Safeguard. Então, pergunta a todo mundo aqui na audiência. Quando você cria a empresa,
qual a primeira coisa que você faz? Digamos, tá bom, vou criar uma empresa. Vou para aquele escritório trabalhar hoje. Vou acordar 8 da manhã, vou estar no escritório 9. Estou criando uma empresa. O que é que você faz dia 1, dia 0? Né? Acho que é diferente para todo mundo, mas o que eu faço é ligar para alguém para tentar vender algo que eu não tenho. Esse é o mantra do business plan. É porque o famoso, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exato. Alguma coisa é sempre uma promessa, né? Quer dizer, eu já tentei fazer business plan e levantar capital. Pra mim, o que dá certo é tentar vender alguém alguma coisa. Tentar resolver um problema de verdade no mundo real, né? A gente faz não muito no mundo isso. da minha cabeça. É. Mundo real. Conversando com o cliente. E foi que eu liguei pro Facebook, né? Tínhamos amigos lá. E isso agora é 2016. No auge da crise de desinformação. Né? Fake news E contas falsas e tudo. Aí o Facebook falou assim, pô, vocês, por que você não faz? Eu tô precisando de um relatório sobre as eleições na Áustria e na Polônia. E ninguém... agora tá ficando mais claro o que aconteceu no Facebook, mas não era uniforme, não. Tinha grupos que sabia que estava tendo problema de segurança e de desinformação no Facebook. E outros que falavam assim, não, a política da empresa é que está tudo ótimo. Claramente se provou-se agora que não estava tudo bem, né? Através de crise, depois de crise na Facebook. Então esse grupo queria mostrar que tinha problema dentro do Facebook. Eu falei, ok. Não sabemos como resolver esse problema. Você vai acabar criando alguma coisa para resolver esse problema pra gente? E que tal eu te dou $60 mil para cada relatório? Eu falei, bom, o pior que pode acontecer é que eu vou fazer 2, um para a Áustria e Polônia, e $120 mil. Por sinal, a OpenQ foi fundada porque nós ligamos para a Amgen, e a Amgen fez um projeto com a gente de $1 milhão. Então, quando eu terminei meu MBA, eu tinha um projeto para começar com a Amgen de $1 milhão. Então, quando eu comecei a Social Safeguard, foi a mesma ideia. Eu vou ligar para alguém para tentar vender algo. E a Facebook achava que podia fazer 10, 15 relatórios para começar para cada país. Né? Então, o mesmo modelo de empreendedorismo, de focar no problema no mundo real, e depois fazer o business plan, foi o que eu fiz na... Esse relatório trazia o quê, Otávio? Pois bem, aí o relatório era para mostrar o que estava acontecendo no país e se tinha algum relacionamento entre a Facebook e o outcome da eleição na Áustria. Eu, nunca tinha ido para a Áustria. B, tinha zero experiência em proteção de eleições. Mas falei, pô... Porque tem uma análise... Convenci que esse cara... É uma análise muito de sintaxe, né? De entendimento das ideias, né? De cognitiva, né? Assim, de inteligência artificial avançada, né? Exato. De contexto, né? Exato. Para resolver esse problema, acabei criando o coração da Safeguard Cyber. Né? Então a Social Safeguard become Safeguard Cyber. Mas a tecnologia, você está exatamente certo. É difícil. Não são só palavras. Mas é possível. São palavras com contexto. Contexto e intenção do que a pessoa está tentando comunicar. Difícil, problema difícil técnico. Né? Mas, vamos lá, vamos tentar resolver. Aí eu vou para a Áustria e consegui para uns amigos meus. Você vai conversar com... E aqui você acha que é a baianidade dando certo. É sobre relacionamento, né? Você vai conversar com um editor do extrema esquerda, do jornal de extrema esquerda. Você vai conversar com o diretor de extrema direita. Você vai encontrar com o fundador do Red Bull. Você vai encontrar com o presidente da American Red Cross na Áustria. Você vai encontrar com a inteligência austríaca, com o attaché em Moscou, na Rússia. Para entender a cultura da cultura. coisa. Né? Você vai encontrar com um deputy do serviço foreign state, né, de serviço diplomático austríaco, tá bom. Porque o que eu tinha chegado à conclusão é que eu não podia engolir todas as redes sociais, mas eu podia decidir
quais são os assuntos que poderiam influenciar a eleição, né? Mas eu precisava de contexto. Então fui, entrevistei isso tudo, entendi o contexto, entendi que grupos, que sites, que notícias eram importantes para o processo eleitoral. Então captamos, aí como também sou programador, escrevi uma forma de captar do Facebook, com permissão do Facebook, captar essa informação. Agora eu tenho milhares e milhares de posts, né? Em austríaco. Temporalmente a gente estava Eu não falo austríaco também. 2016. 2016. 2016. Aí foi que, pô, não tem como resolver isso, né? Achamos... Aquelas coisas do Intercept foi mais ou menos nessa época? Quando foi que foi um poucos anos depois. Foi um pouco depois, né? Temporalmente, sim, um pouco depois. Eu tava tentando achar se era mais ou menos nessa época. Tava achando que você trabalhava lá. E vou voltar pro sinal como isso tem a ver com a indústria farmacêutica. Aguarda paciência. Então, o que precisou escrever foi como é que eu vou interpretar de uma forma multilingual para entender o conteúdo e intenção, né? Aí, no fim, conseguimos escrever, fizemos o relatório, apresentamos ao Facebook. Aí a pessoa encontrou, excelente, você vai apresentar isso para o presidente de política da Facebook, que reporta para o Mark Zuckerberg. Excelente. Para dar o green light para os outros repórteres. Porque eu entreguei o da Áustria e da Polônia. Pois bem, encontramos o senhor, aí 10 minutos eu vi que tinha zero interesses no relatório. Zero. Começou a basicamente dizer, olha, nós já investigamos isso aqui, não tem problema de desinformação nenhuma na Facebook. Quem contratou esses relatórios? Não, isso aí não precisamos de terceiro party, não. Fizemos esses relatórios internamente, não tem problema nenhum de desinformação. Tá bom, então estou eu aqui, tinha escrito um programa, né, com uns developers, e o grande projeto da Facebook virou um projeto da Facebook, né? Mas eu sabia que eu tinha construído algo especial, né? Que se aplicaria em qualquer base de dados, se aplicaria, né? Eu pensei, quem é que eu conheço do meu passado que tem interesse nisso? A indústria farmacêutica. Sim. Porque a indústria farmacêutica tem basicamente o mesmo problema da Facebook. Milhares de funcionários do mundo todo, altamente multilingual, né? Conversando com clientes o tempo todo. Conversando, mas os problemas não são de desinformação. Por sinal, a quem mais que eu ia vender desinformação? A não ser Facebook e governos, né? E políticos. Não é um... Mas o problema de compliance, usando a tecnologia para compliance, podia mudar como as empresas ficam mais digitais. E isso que agora está acontecendo em 2017, 2018. O grande push de digitalização. The big digital transformation, né? As empresas estão começando agora a adotar comunicações digitais. O mundo está acelerando, deixando de ser análogo para cloud, para servers, para digital, né? Então, ok, em vez de detectar a desinformação, vamos detectar problemas de compliance. Adverse Event, PII, Off-Label Promotion, né? E aí, começamos a apresentar esse produto para a indústria farmacêutica. E, de novo, o que aconteceu na OpenQ? Começamos a vender clientes. Hoje, 8 das 10 maiores empresas farmacêuticas usam essa tecnologia para monitorar WhatsApp, e e-mail, e redes sociais, muito interessante. CRM, CRM, porque Slack. É um mundo de informações que não estava registrado em lugar nenhum, né? Era oral, de um a um, e de repente você vai para uma camada que é registrável, né? E aí ele tem até um problema de legal, porque se ele tá registrando, ele tem que ter gestão sobre isso, tem que ter governança. Exato, tem que ter governança. O que acontece é o seguinte, fora da governança, existem celulares que
basicamente mostra que a política da empresa não é possível de implementar, né? Criam problemas de compliance. Aí o que acontece? O líder comercial sabe disso, claro. Aí a solução é a seguinte: não vamos fazer digital transformation porque compliance e segurança é o que está impedindo nossa transformação digital. Como não tem solução, Não faz. não faz. Mas a verdade acontece é a seguinte: é como tá na praia dizendo a maré para não vir. Não venha não, maré, fica. Volte para maré. É impossível. É impossível, é irreversível. Né? A indústria financeira, essa semana anunciou um negócio com o governo americano de 1 bilhão. Deixa eu falar de novo. 1.000 milhões de dólares. Né? 1 bilhão. Porque eles estavam usando o WhatsApp. Agora, você acha que não vem para a indústria farmacêutica? Mesma coisa. Se os reguladores da indústria financeira são muito mais fracos que da indústria farmacêutica, chegaram à conclusão: podemos processar os grandes bancos em Nova York e extrair 1 bilhão de dólares. É. Porque a indústria financeira, mesmo erro. Literalmente escrever no papel: você como funcionário não pode usar para comunicação, WhatsApp para comunicação com clientes. Isso é uma coisa tão forte no Brasil, Otávio. A última vez que eu tinha lido, eu acho que só a Índia usa mais o WhatsApp que o Brasil, salvo engano. E o WhatsApp, ele é uma ferramenta, é uma extensão de contato, é inevitável. Eu não sei se quando você olha o mercado americano, se o WhatsApp é tão forte como aqui no Brasil, pelo que você comenta, embora a solução de compliance, ela cobra todos os canais digitais, né? Exato. Mas aqui no Brasil a gente tem uma predominância de WhatsApp muito forte, muito forte. É isso mesmo, Thiago. Nos Estados Unidos é muito mais focado no Apple Messenger. Né? Mas a indústria farmacêutica é global. E o resto do mundo é WhatsApp. Então, o que acontece é que acaba até a empresa americana usando o WhatsApp. Mas o que nós chegamos à conclusão é que tem basicamente a balcanização de messaging apps acontecendo. Então, Japão é Line, Coreia KakaoTalk, China WeChat, Inglaterra é Telegram. E nós estamos adicionando cada um desses. Porque, na verdade, quando é o time global de uma indústria farmacêutica, ele vai ter que gerenciar um portfólio de aplicativos. Ele gostaria que fosse só o trabalho dele ser mais fácil. Mas a verdade é que a explosão de apps, e cada região mundial e cada país escolhendo sua preferência, é verdade. Por exemplo, a Austrália baniu o WeChat, porque eles têm problema com os chineses. Né? Então, as políticas locais influenciam, até isso influencia quem é que usa que WhatsApp e que Messenger, aplicativo. E a solução, ela passa por monitorar por cima, né? Ela não interfere no software, nada. Ela vai... É uma camada que você cria por cima disso, para que o software opere normalmente, mas você consegue identificar ali padrões, palavras, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Porque o que aprendemos é que no começo era assim, várias soluções tentando resolver o problema, né? Aí tinha algumas pessoas que criavam outro aplicativo, aí que falava assim: entre seu WhatsApp aqui aí nós vai para algum lugar, nós fazemos o compliance review e aí vai pro WhatsApp de verdade. Esses messages é tudo instantâneo, não funciona assim. Então, não é nem o motivo por que eles foram criados a primeira vez. Segundo, os usuários aprenderam a usar o WhatsApp. E o WhatsApp ou Line, que sempre tem os seus próprios mecanismos de como funciona, que todo mundo tem que aprender devagarzinho. Aí botar um outro aplicativo em cima não funciona. Aí o que acontece? Eles acabam usando o WhatsApp de qualquer forma, porque é o que sabe usar, né? Então, esse modelo, eu acho que a indústria tentou e descartou rapidinho. Porque não dá para escalar quando você tem 20 mil, 30 mil pessoas usando o WhatsApp numa empresa, né? Numa área comercial.
E ele funciona na dimensão da visão, né? Porque como a comunicação lá é peer-to-peer, ela vai de software a software, de usuário a usuário. E você está aqui pedindo uma permissão enquanto governança corporativa. Olha, se você vai usar isso para trabalho, eu preciso monitorar. Essa é a prerrogativa. Né? Exato. E é isso que aquele engine que voltamos a criar no Facebook faz sentido, né? Porque tem que usar machine learning, tem que usar artificial intelligence e tem que ter uma escala. A gente tem cliente produzindo 30 mil mensagens por segundo. Como é que... É um batalhão de humanos para poder ler. E um storage gigantesco, né? É um storage gigantesco e uma análise que tem que acontecer real time, que só com tecnologia avançada também que você poderia detectar se tem um problema e interromper a comunicação, né? Assim, vamos quarantine essa message porque essa pessoa está conversando com o médico e tem um problema de conduta. Né? Então, é isso tudo que faz. Otávio, e só me diz uma coisa, e nas redes sociais você também estica esses braços? Tipo, LinkedIn, Instagram, Slack, o que precisar? Exatamente. Então, funciona em todos os lugares que as empresas estão tendo comunicações. Ou internamente, né? Como Slack, como Teams, como até e-mail, cloud email, M365, como esses aplicativos externos, Telegram, Messenger, Facebook, LinkedIn, social media, Instagram, YouTube. Então, nós temos 35 que nós chamamos connectors, que são lugares onde comunicações digitais acontecem, que podemos aplicar a política da empresa de monitoramento, né? Que é preciso dos reguladores. Os reguladores estão, basicamente falando, você tem que monitorar as comunicações digitais. Otávio, para a gente ilustrar para a nossa audiência, você tem muita experiência nisso, você comentou até da questão da regulamentação do mercado financeiro. Para um cara que é gestor, tem uma equipe de vendas, independente do tamanho da equipe de vendas, qual que é o tamanho do problema de compliance que ele pode causar se ele não tiver uma ferramenta que cuida dessa camada? Que tipo de coisa você já viu acontecer de problema de compliance, de regulamentação? Bom, então, o problema mais extremo que eu já vi é aquele gerente literalmente indo para a cadeia. Tempo na prisão. E isso aconteceu numa empresa farmacêutica, porque a regulamentação dos Estados Unidos agora que você não pode mais se proteger. Se teve intenção da empresa, um funcionário que estava envolvido não se pode esconder de trás da empresa. O liability virou pessoal. Personal. E isso é tão sério, basicamente quebrou uns tenentes do mundo corporativo, né? Que a gente chama pierce the corporate veil. Você agora agora vocês os reguladores podem levar ao juiz, pedir as comunicações que estão no celular, e se tiver claramente que aquele gerente ou recomendou ou foi ausente no momento em que estavam criando problemas de compliance, está personally liable. É um problema extremo. Você me perguntou. Perfeito. Você perguntou o mais extremo, né? Uhum. Ajuda a ilustrar, Esse né? é o mais extremo. Mas eu acho assim, o menos extremo que acontece todo dia, acho que o problema da reputação da empresa se desgasta quando funcionários tratam o cliente de uma próxima terrível, um lugar, de uma forma que você não trataria seu cliente. Que não é a política da empresa. As empresas investem tanto para ser vistas como éticas e altamente profissionais. Só basta um funcionário, né, para destruir toda essa boa... Sim, você tem oscilação de bolsa e um monte de coisa aí que pode estar implicada nisso, né? Sim, eu te pergunto porque aqui no Brasil, no auge da pandemia, a gente teve muitos clientes da indústria farmacêutica, como no mundo todo, os representantes impedidos de visitar os médicos presencialmente, né, Luba?
E a gente viu muitas tecnologias de visitação à distância sendo colocada em teste, mas o WhatsApp, sem sombra de dúvidas, foi a ferramenta que conduziu os contatos entre representante e classe médica. E aí você imagina uma discussão dessa explode durante a pandemia, num momento em que pouquíssima gente estava preparada para tratar compliance através de canais digitais, especialmente no mercado brasileiro, né? Então, por isso a pergunta, né? Para ilustrar que tipo de problemas a gente consegue resolver com uma ferramenta que trabalha esse tipo de questão. Aí o que aconteceu, Thiago, começando com a pandemia, quer dizer, sempre lidamos com o problema de compliance. Mas os nossos clientes começaram a vir para a gente com outro tipo de problema, um problema de segurança. À medida que o WhatsApp foi usado mais e mais, virou como e-mail. Virou a entrada para dentro da empresa para criar um problema de segurança. Usado para fraude, usado para phishing, usado para social engineering, usado para roubar intellectual property, né? Então, sempre resolvemos o problema de compliance em termos de os grandes problemas de compliance que é a indústria farmacêutica. Mas aí, na pandemia, nós começamos a olhar os dados que estávamos analisando e esse problema de social engineering apareceu seriamente. Eu vou te dar um exemplo. Um cliente de uma grande empresa farmacêutica foi contactado com material sobre um tratamento que era uma PDF. E basicamente veio assim: passe para seus colegas, lê sobre isso aqui para saber conversar com o médico melhor e tal e tal. Vem de um amigo meu. Inocente, altamente inocente. Material de treinamento. Material de treinamento. Então, de lado para fora, para um MSL, para distribuir com os amigos deles. E ele fez isso, mandou para um grupo de 30 amigos que também são MSLs dessa empresa, da mesma empresa farmacêutica. Pois bem, o documento basicamente infectava o computador que instalava um keylogger que conectou com um site na China, que instalou um software no computador, porque você pode acessar o WhatsApp no celular e no computador, e que agora estava achando documentos e passwords dessa empresa e mandando para esse servidor na China. Otávio, para ficar claro para nossa audiência, era um PDF. Era um PDF. Era um PDF. Um PDF. E essa empresa estava assim no auge de criando o tratamento para o Covid, né? A vacina. Quer dizer, virou uma forma de ataque, virou uma forma de até assim sofisticado de países, nações e os grupos de hackers de atacar empresas corporativas para roubar a propriedade intelectual. Mas para fazer phishing, para acessar sistemas internos, tudo isso aconteceu. Então, a grande segunda evolução da Safeguard Cyber foi entender que temos que criar problemas resolver problemas de segurança, né? Então começamos a usar, em termos de intenção e conteúdo, identificar social engineering, identificar invoice and payment fraud, identificar issue de phishing, identificar issue de ransomware, achar esses arquivos que são contaminados e tirar do WhatsApp. Tudo isso porque... Que vem do aprendizado lá do e-mail, né? Exato, porque o que os problemas... Estava tudo em e-mail, os hackers obviamente não usa mais e-mail, usa WhatsApp. Os servidores de e-mail evoluíram muito para isso, né? Já bloqueiam lá no servidor, mas no WhatsApp continuou, né? Porque aqui não tem essa curadoria de segurança, exato, né? E a verdade, os e-mail não bloca também não, porque e-mail não foi feito para bloquear. Eles não entendem conteúdo e intenção de uma comunicação. Esses ataques de social engineering não tem nenhum arquivo às vezes, não tem nenhum link. Vem um e-mail e fala assim: eu sou do seu departamento de IT. Precisamos que você me telefone para eu
consertar seu laptop. Aí a pessoa liga para o número e ele coleta a informação. Né? Quer dizer, não, só a intenção e o conteúdo que tem assim, urgência ou pedindo segredo ou impersonando uma pessoa que não é. Que Caso você receba, delete, né? Não leia. Exato. Isso tudo é indicação que pode ser analisado, de novo, usando Machine Learning, Natural Language Processing e Artificial Intelligence. Né? Aí, é engraçado o seguinte, o mundo dá muita volta, né? Então, quando nós fomos um mundo de segurança e começamos a achar problema de segurança, governos voltaram a ser interessados. Então, nós vendemos para o governo australiano, o nosso 5º ano, que é o nosso cliente, usando para proteger o governo, o Prime Minister and Cabinet Office, de problemas de segurança. Aí fizemos um relatório e acabei sendo chamado pela comunidade europeia para fazer uma apresentação no Parlamento Europeu sobre problemas de segurança em canais digitais, né? Aí fizemos relatório, a Guardian pegou o artigo e botou no Guardian, né? Aí virou assim, grande notícia mundial. Safeguard Cyber identifica que 240 milhões de cidadãos europeus foram atacados em canais digitais. Foi a grande notícia do Guardian, que me levou a apresentar ao Parlamento Europeu, que me levou a apresentar ao Senado americano, que levou o governo americano a ser cliente nosso. Que legal. Então, o US Cyber Command, por exemplo, usa nossa tecnologia. Interessante. E a verdade, e também levou as 2 nossas rodadas de financiamento, né? Então, aí, como a gente sempre servia praticamente a indústria farmacêutica e financeira, quando adicionamos as proteções de segurança, aí agora temos cliente de toda a indústria. E a indústria farmacêutica acordou para o fato que eles também têm um problema de segurança. Então acelerou o uso na indústria farmacêutica da nossa tecnologia para agora proteger de um aspecto de compliance e de segurança. Porque no fim, se você pede para alguém usar um canal digital como o WhatsApp para interagir com seus funcionários, e ele é atacado, e propriedade intelectual ou ransomware que aparece e toma conta de todos os computadores da empresa, também é responsabilidade da empresa, não do funcionário. Você não pode depois dizer para o funcionário, como foi que você deixou isso acontecer? Por que você clicou nesse link no WhatsApp? Não faz sentido. Né? Você tem que treinar, número 1, muito importante, sobre problemas de segurança nesses canais digitais. Mas 2, oferecer uma solução, né? Essa questão de segurança, só esse ano, em época de faturamento, eu nunca tinha visto com tanta força essa incidência. 2 clientes me reportaram que ia precisar prorrogar pagamento por causa de ataque hacker. Ficaram 1 semana inoperantes em termos sistêmicos e eram coisas que você não ouvia dizer. O Fleury, no auge da pandemia, teve um ataque, né? Então, fazendo todos os testes de Covid e tal, a maior rede de diagnóstico do Brasil, né? De fazer exames e tal, parou, né? Ela foi bloqueada ali por causa de ransomware, sei lá o que, né? Não conheço em detalhes, mas um ataque grande, cada vez mais frequente, né? Cada vez mais frequente. O Brasil é o país per capita com o maior número de ataques de hackers. Nossa. Por quê? É complicado responder essa pergunta. Mas tem muito a ver com a criminalidade do Brasil, que limitando outras opções, viraram para cybercrime. É como se fosse uma evolução. Você começa com um criminal, depois você vira um criminal mais sofisticado, usando agora tecnologias. Então, aqui no Brasil, no dia a dia, as pessoas estão sendo assaltadas com Pix, né? Então o cara coloca um revólver na sua cabeça e fala, faz um Pix aí agora, entendeu? Não tem trava que segure isso, né? Que é incrível, mas é a evolução mesmo.
Verdade. E, Até Otávio, o crime se tornou digital. até o crime se tornou digital. Se tem uma coisa que evolui é o crime, né? E embora não exista crime perfeito, né? Otávio, a gente aqui no Brasil, a gente tem um modelo de relacionamento com a classe médica que ele tá muito ancorado no papel do representante farmacêutico, né? O representante farmacêutico ele é um grande protagonista, é um curador dessa relação com a classe médica. Você tem uma experiência bem legal em mercados talvez mais maduros com relação a isso, e eu imagino que em mercados mais maduros você tenha menos relação pessoal, com tanta frequência e sequência, e você tenha uma camada digital mais robusta, né? E aí, naturalmente, soluções como a sua evoluíram mais rápido nesse ecossistema, né? Sem dúvida. É exatamente o que está acontecendo nos países, na Europa e nos Estados Unidos. E de uma certa forma também eu vejo isso no Japão. A evolução digital não é uniforme mundialmente, né? E a pandemia acelerou a transformação digital. Também não de uma forma uniforme globalmente. Você está exatamente correto. Acho que a economics, né, a economia, muda muito. E o que aconteceu ao mesmo tempo que aconteceu a pandemia é que salários nos Estados Unidos aumentaram incrivelmente. Nós estamos vivendo uma inflação que não se vê há décadas. E também está forçando os salários altos. E aí uma coisa importante a gente sempre lembrar, nós brasileiros, por mais terrível que seja a inflação, a gente tem um bom reflexo histórico com relação à inflação. O brasileiro sabe lidar com a inflação. Eu fico imaginando o que é para um americano. Acho que o último surto de inflação foi 84, salvo engano. Tem uma geração que nunca viu uma inflação desse jeito acontecendo, né? As coisas não mudavam de preço. Exatamente. Não, sem dúvida. Você falou exatamente. Não sabe como lidar com isso. E de uma certa forma, assim, reage muito mais extremamente, porque não sabe o que vai acontecer. Né? A gente já sabe qual é o jogo. Né? A gente sabe o que fazer. Eles não sabem, então reagem antecipadamente de uma forma mais problemática. Mas voltando à situação aqui, mas eu acho assim que a situação também representa uma grande oportunidade, né? Para o Brasil virar mais digital, transformar mais de uma forma e acelerar de como eles interagem com a comunidade médica. E vai permitir mais interações, mais educação, né, mais rápido, a informação moderniza de uma forma muito mais acelerada. Mas os estudos mostram que também tem um bottom line effect, né? Quer dizer, o impacto financeiro de uma transformação digital da sua equipe de field muito mais que justifica o investimento, né? Então, nos Estados Unidos, agora um rep custa uma empresa farmacêutica provavelmente no mínimo $400 mil por ano, né? Então, só se pode ver tantos médicos. Quer dizer, o modelo econômico está forçando o uso digital. O Brasil vai passar por essa crise também rapidinho. Você está olhando os salários no Brasil, continua a crescer também. É só uma questão de tempo. Então, hoje você tem que se planejar para uma transformação digital mais rápido das interações médicas, o mais rápido possível, porque também tem um aspecto competitivo. O que aconteceu nos Estados Unidos é porque a Pfizer fez, a Merck teve que fazer, porque a Merck fez, a GSK teve que fazer, porque a GSK teve que fazer, a Roche teve que fazer, porque a Roche teve que fazer. Quer dizer, então você ou vai seguir ou vai liderar.
E é só uma questão de vontade. A gente tem falado muito aqui de ação e reação, né? Então, você tem uma pandemia, todo mundo vira digital. Aí, meio que alivia a pandemia, não, vamos volta tudo. Mas você não aprendeu nada, né, com aquela relação, não tinha nada de bom ali, não tinha como otimizar, não tinha como gerar mais controle, mais otimização das relações humanas, né? Olha, uma reunião com o médico custa uma fortuna, né? Você imagina, antes da reunião acontecer, você acumulou dados e fez planning, e fez marketing plans e sistema em cima de sistema na indústria farmacêutica que analisa para decidir quem é o médico que precisa conversar, com quem, para discutir qual o conteúdo. Quando a reunião acontece, se você não teve o right input, se você não coletou informação de volta no processo, você continua gastando aquele mesmo dinheiro. O processo não se aprimora e não se aprimora rapidamente. Então, a transformação digital, o impact é both ways. É melhor para o médico e é melhor para a empresa. Mas, sem o processo digital, aí o que acontece? Você vai, basicamente, esperar que uma pessoa se lembre que foi conversado. Bom, falamos. E eu acho que ele quis dizer isso. Quer dizer, não é um processo muito sofisticado e científico, né? Otávio, a gente tem uma brincadeira aqui que esse episódio, ele tá sendo gravado no futuro, né, Luba? Porque ele tá sendo gravado antes do Pharmatech e aí o incrível é que a gente no Pharmatech Conference, a gente curou um conteúdo muito especial, uma trilha de palestras que conecta com tudo isso que a gente tá falando. Anteriormente a você, a gente teve um convidado que veio falar sobre neurociência. A neurociência e a influência na propaganda médica. E foi um episódio incrível e a gente conversava sobre todas as iniciativas que já foram feitas para mostrar qual é o dado que você colhe do impacto que você faz com o médico que você visita. E aí você está incluindo aí uma questão muito importante, que é como que você cura, processa e transforma esse insight em uma coisa produtiva e valiosa para o próximo impacto, né? Esse aprimoramento constante. Em todas as relações, não só na visita, né? Aqui a gente faz muito evento também. Então, você fazer um evento hoje, você não gravar o evento, é jogar dinheiro fora, né? Porque o patrimônio intelectual que você está produzindo, daquela interação, de você ter um KOL falando, de pessoas perguntando, você construiu ali todo um conjunto de dados interessantíssimos, aí você não grava. Não grava, não transforma em outros materiais. Como é que o digital não contribuiu para isso? Né? Mas isso é uma coisa muito curiosa. E esse experimento que a gente está fazendo, o projeto podcast Pharmatech Talks, é exatamente isso. O Pharmatech ele nasce para ser um evento presencial. Nesse evento presencial a gente falou, cara, a gente conseguiu reunir uma galera aqui muito especial para falar desse ecossistema de tecnologia e inovação na indústria farmacêutica. Que é o nicho do nicho. Que é o nicho do nicho. E cada palestrante vai ter em média 20, 25 minutos para abordar, para fazer um recorte do assunto, mas não cabe. A gente precisa de mais, a gente precisa dar mais extensão, a gente precisa reverberar esse tipo de conteúdo. Então, cada episódio desse que a gente está produzindo é a extensão digital reverberada do recorte que vai acontecer no evento presencial. Então, por que não? E aí, vou dar um passo aqui para trás. E aí, quando a gente fala de modelo de visitação médica americano, que você estava comentando, a gente olha a visitação médica brasileira. O Luba tem uma analogia que eu gosto muito, que é o cinto de utilidades do Batman. E existe uma discussão que é muito sensível com relação ao tamanho do investimento que é um representante na indústria farmacêutica. Eu não tenho certeza que um bom representante, ele é um senhor investimento e ele dá um retorno absurdo para a indústria farmacêutica. Então, acho uma relação muito ok. O que eu sinto falta sempre é de uma discussão onde como você potencializa, como você dá mais elasticidade, como você reverbera mais a potência que é esse representante através das camadas digitais. E é isso aqui que a gente está falando. E a gente conecta com que problemas que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar compliance e segurança em todas essas portas digitais que eu abri, né? Então é um caldo muito interessante de ser trabalhado. Sem dúvida. É o que eu gosto de fazer, né? É o que a gente está fazendo aqui, porque... O que eu gosto de fazer?
É engraçado que eu sempre descrevi o que eu fazia antes, né? E todo mundo, ok. Mas quando você fala assim, poxa, nós estamos ajudando a trazer medicina mais rápido para as sociedades e protegendo contra crime e fazendo garantido que as leis do país estão sendo protegidas. No avião, eu quero dar high five, né? E eu sempre, nos coquetéis, eu conto o que eu faço, pô, todo mundo quer conversar comigo. Então, é uma boa área de estar se trabalhando, porque você sabe que você está fazendo um bem para a sociedade, né? Nós estamos fazendo um bem para a sociedade e ajudando essa indústria super importante. Sim, e fundamentalmente no nosso mercado aqui brasileiro, que tem tantos desafios com relação a acesso em vários... E aí tem uma pergunta para te fazer, que é uma curiosidade que está relacionada a acesso. Ser empreendedor, mercado norte-americano, atua no mercado global. E você comentou da questão do aumento dos salários americanos, da questão da inflação. E eu preciso te dizer uma coisa. Empreendedor brasileiro contratar profissional de tecnologia hoje é um grande desafio, Otávio. A globalização, ela trouxe um componente que é a dolarização do salário. A partir da questão do home office, a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Eu até vi um estudo de alguns desenvolvedores que era um acordo aberto, que ele trabalharia para 2 ou 3 empresas, ele fatiaria o tempo dele para isso não ser um problema para nenhum dos empregadores. O home office, ele permite isso. Cara, como que é isso no mercado americano? Como que é essa disputa por profissionais de tecnologia? Pior que no Brasil 10 vezes, facilmente. Porque você imagine a situação. Ok. Você imagine que nos Estados Unidos você tem a Google, a Amazon, a Facebook, a Uber, a Milhões de startups. milhões de startups, a Microsoft, engolindo o mercado todo. Aí, a segunda linha, você tem IBM. Accenture. Quer dizer, não produz isso profissionais suficientes. Aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Todo mundo está indo global. Como você falou, eu estou vendo o espelho do problema, né? Ok. Que é exatamente isso. O que acontece é que aí os Estados Unidos não acha gente suficiente e foi global, que gera esse problema em outros países. Aí, basicamente, eu preciso crescer a minha empresa, preciso crescer rápido, né? O que foi que eu fiz? Eu fui e criei um escritório na Ucrânia. Na Ucrânia. Que agora, em 2022, não parece tão sido uma boa ideia, né? Mas Mas são bons programadores, né? são excelentes programadores. São excelentes programadores. Eu já tentei programar em vários países e sempre me impressionei. Culturalmente, eles são muito westerns, como o brasileiro, né? Não é o caso de outros países que são... Na Índia, por exemplo, a cultura é totalmente diferente. Mas eles são westernized como nós. Por isso arrumaram um problema com a Rússia. Politicamente diferente. Sim, muito diferente. Da Rússia, né? Então, criamos um escritório em 2018, 2019, né? E antes do ataque, tínhamos 50 funcionários em Kiev. E, quer dizer, eles tinham produzido essa plataforma e a produtividade excelente. E, mais importante, conseguimos contratar gente. Conseguimos achar... Na Ucrânia, precisava de 5 programadores. Dentro de 2 semanas, acha. Programadores excelentes, acha. Que bacana. Mas, mesma coisa, salários rapidamente têm subido, né? É global também. Então, eu entrava no avião para ir para Kiev, um avião cheio de americano. Aí, você tá indo lá para Kiev fazer o quê? Rapaz, eu acabei de receber um funding aqui, $10 milhões, preciso contratar 15 programadores. Não achei nos Estados Unidos, estou indo para a Ucrânia. Então, estava claro que não era só eu, né? Que tive a grande ideia. Mas, e grandes empresas de tecnologia são de Kiev. Aquela Grammarly, por exemplo, é de Kiev. Aí o que aconteceu? Eu estava em Kiev na semana antes do ataque russo, né? E
eu fui para tentar tirar a gente. Eu tenho relacionamentos no governo americano e meus colegas, meus contatos, estavam certos que a invasão ia acontecer. Meus funcionários na Ucrânia, os russos não vão invadir. Precisou, assim, tentar convencer. E eu só convenci, apesar de mostrar os fatos sobre o que estava prestes a acontecer, 13 de 50 se mudaram para a comunidade europeia. Aí o que aconteceu? Eu fiz minha reunião em Lviv, sabendo que o ataque ia ser em Kiev. Quando o ataque veio, eu escapei por Istambul, né? Consegui um avião para Istambul e de volta para a Alemanha. Mas temos o capital para tirar os 50 de Kiev, à medida que o ataque ficou claro que eles estavam atacando Kiev. Engraçado, um amigo meu me falou, olha, tá, você vai olhar a sua carreira, apesar de esses startups que você fez e tudo, a coisa mais importante que você fez na sua carreira foi ajudar a tirar o pessoal de Kiev. Incrível. Durante a invasão. Porque se eles precisavam de dinheiro para mudar, nós demos. Não demos com condições, não. E levamos todos a Lviv, que São famílias, né? A gente tá falando de são famílias, né? Que tiveram que escapar com as famílias, né? Às vezes até um avô, uma avó que tinha que ir com eles. Então, mas conseguimos tirar ou para a comunidade europeia, para aqueles que precisavam, ou para Lviv, que é na fronteira com Polônia. A situação está instável, né? Várias pessoas já voltaram para Kiev, porque não está claro que os russos vão conseguir chegar a Kiev de novo, né? Mas é um pouco difícil. Então, tendo uma reunião com um programador, um data scientist de machine learning, com um míssil passando. Você ouve as sirenes. Quer dizer, estão sendo atacados, tem um míssil, como você falou, Luba, tem um míssil vindo. Quer dizer, continua uma preocupação preocupante. Eu não sei exatamente o que fazer, para falar a verdade. Não é assim que eu tenho uma solução mágica para o problema. Mas parece que estou sempre errado. Me perguntaram, quando que você acha que a guerra vai terminar? Eu falei assim, em março, no fim do verão, no fim do ano. Eu acho que nem no fim do ano mais. Está claro que tem... Esse conflito pode durar anos. É difícil, é muito difícil. Uma coincidência, Otávio, enquanto Tab Media, de 2016 a 2019, a gente atendia forças de venda da indústria farmacêutica de um cliente da área de dermatologia na Rússia e na Ucrânia. Eram 500 usuários na Rússia, um pessoal que fazia visitação médica e visitava muito ponto de venda, também era híbrido, e quase 50 usuários na Ucrânia. E em 19 a Ucrânia deixou de utilizar a solução, depois em 20 a Rússia deixou de utilizar, e quando a gente se pega numa situação dessa, é quase que surreal, né? Você imaginar a gente, enquanto empreendedor, tentando, no seu caso, resolver um problema de crescimento, né? Foi procurar um novo mercado. E guerra, né? Guerra. Em 2022 na Europa. Guerra. Pois é. Ninguém planejava isso, né? Ninguém planejava. E as histórias são incríveis. Nós tivemos uma funcionária que escapou de Kiev através da România de volta para Polônia. Passou assim 48 horas para conseguir sair da Ucrânia. E aí a Ucrânia passou a lei que se você tivesse mais de 18 anos, você não pode mais sair do país. Tinha que ficar. Então você veja que bifurcação isso criou na história dessas famílias, né? Então os 13 que saíram. Mas os que acharam que não ia ter problema, não pode mais sair. Então essa funcionária, o marido decidiu voltar para lutar, né? Você imagina que decisão difícil. Você saiu do país, se entrar de novo, não pode sair de novo. É surreal. É surreal, mas a nacionalidade deles é tão importante. Muito forte, assim, né? Eu vou lutar contra os russos. Apesar de
minha vida está... Tô aqui, já saí, e eles estavam super bem. E eles têm criança, né? Então, você imagina, abandonar a sua filha para ir lutar. Então, ela continua trabalhando para a gente. Vida, né? Vive super preocupada, quer dizer, informação todo dia, e ele tá de front, lutando contra os russos. Você fez um comentário, Otávio, que quem mapearia no contexto global o risco de uma guerra, né? E nos últimos anos, os eventos imprevisíveis têm se tornado cada vez mais recorrentes, né? E aí eu vou fazer uma conexão aqui com segurança e compliance, com camada de segurança e compliance no universo digital. Sendo a gente cada vez mais dependente para fazer negócios, para gerar negócios da camada digital, essa questão da imprevisibilidade, e até uma dica de livro aí, o Cisne Negro, do Nassim Taleb, Tá certo. que é como que você faz hedge, como que você se protege do imprevisível, né? Provavelmente tem coisas que você não vai conseguir se proteger, vai acontecer. E aí quando a gente faz esse paralelo para uma indústria, para uma empresa que tem uma equipe de vendas gigante no campo, que a pandemia acelerou brutalmente as conexões digitais, o quanto é importante você ter uma estratégia implementada para cuidar do que você não imagina que possa acontecer, né? Não, isso é sem dúvida o caso. E no mundo digital, não é possível entender o que vai acontecer a próxima vez, né? Você imagina, nós vivemos todos no mundo digital, a Metaverse tá vindo aí, e os primeiros sinais mostram que uma grande transformação da internet vai acontecer tudo de novo. Isso que eu ia te perguntar, como é que vocês estão vendo a Web3, os metaversos, esse mundo descentralizado, né? Que eu tenho estudado isso muito e eu acho muito fascinante, e acho que a gente vai acontecer em breve, né? Não, sem dúvida, eu acho que já está acontecendo. Eu acho... eu não vou... na minha idade eu estou começando a ter perspectiva de vida, né? Finalmente. Eu entrei no site outro dia que você coloca a sua data de nascimento e ele coloca assim, quantas semanas você tem de vida ainda? Eu falei, cara, que coisa triste isso, né? Eu já passei da metade. Eu me lembro da indústria farmacêutica que não queriam nem mandar e-mail. Eu falei assim, rapaz, mandar e-mail pode dar problema de compliance e security. Escreve aqui no papel e bota no meu inbox e no outbox. Então eu me lembro no Upshur Smith teve essa discussão. Tava implementando e-mail. Quer dizer... Falei agora, né? E foi agora uma boa piada. É uma indústria que sempre absorve tecnologia um pouco mais tarde que todo mundo, né? Então, a piada que foi agora é boa. Então, eu vi isso. Vi a internet aparecer, a indústria farmacêutica devagarzinho adotar aplicativos, né? Devagarzinho adotar digital transformation, devagarzinho. Social media. Social media comeu a internet, né? A social media é muito maior que a internet. E a discussão do social media, mas vai abrir uma porta para farmacovigilância, né? Aí, cara, mas daí, né? Não tem o que fazer, não é o que você falou, né? É impossível conter. Aí, então a próxima evolução, vai ser essa internet incorporada, outros nomes que talvez usem em português. The experiential internet or the metaverse or qualquer que você que chame. Mas já vi esse filme, né? Quando as redes sociais estavam vindo, eu falei, essas redes sociais ninguém vai usar, não. Esse negócio é e-mail? Isso aí vai, isso vai durar 5 meses. Em algum momento tem essa reunião do e agora? O que a gente faz, né? Aí vira, a internet? Eu tava na reunião que eu me lembro a indústria, vários gerentes de produtos da indústria farmacêutica discutindo se a internet era importante no processo de marketing de um brand, um pharmaceutical brand. Eu estive nessa reunião. Eu estive em umas parecidas aqui. Foi meio engraçado. A gente teve um fórum para discutir a internet durante uma semana. A empresa parou e veio um cara uma menina da Accenture para explicar o que ia ser a internet, né? E as pessoas olharam, não, deve demorar isso aí, não, talvez, né?
Não sei. Ficou uma semana, todo mundo fazendo workshops e discutindo, colocando post-it na parede para discutir o que a gente ia fazer, né? Então veja, como é que podemos achar que a Metaverse não vai ser exatamente o que foi das últimas 5 vezes, né? É mais provável que seja o que foi a internet, o que foi as redes sociais. Ela vai acabar comendo a rede social, né? As redes sociais fagocitou a internet e o Metaverse vai fagocitar as redes sociais. A verdade é essa. E vai se achar novos modelos de business. Olha, eu vejo o meu filho, ele tem 13 anos. Ele vive no Metaverse. Todos os amigos dele vivem no Metaverse. Ele faz jogo e bota lá na experiência virtual dele e conseguiu até vender, conseguiu gerar um capitalzinho, conseguiu algumas outras crianças comprassem o produto que ele fez. Ele programa em Java tem 13 anos. Eu sempre achei assim, que ele tinha que aprender a linguagem era Java. Não gosto de aprender espanhol, não. Vai aprender Java. Muito bom. Vai falar javanês. E ele, quer dizer, tem 13 anos, já é adepto a uma linguagem de programação. E essa geração vai virar o consumidor do futuro, né? E vem rápido. 5 anos ele tem 18. 10 anos ele tem 25, 23. O que a gente olha para produto digital, eles olham com uma naturalidade, né? Assim, não é uma coisa especial. Uma skin de um boneco ali, para eles vale muito. Nós né? estamos falando assim da Metaverse como se fosse uma coisa assim que a gente não entende, todo mundo. Ele vive na Metaverse e os amigos deles todos. E a gente tende, às vezes, a defender o discurso de que mercados tradicionais são imunes a algum nível de inovação. Olha o que aconteceu com a Fórmula 1, por exemplo. Olha quem era o consumidor de Fórmula 1, olha quem era o fã de Fórmula 1. Olha o processo de rejuvenescimento que tem acontecido com a Fórmula 1. É quase um videogame vivo hoje. Exatamente, é isso. A garotada que curte jogar Fórmula 1 virou o novo telespectador de uma coisa que tinha um modelo de consumidor bem mais antigo, bem mais tradicional, né? Então isso tá acontecendo e vai acontecer, né? Aí as perguntas de compliance e segurança e privacidade no Metaverse é um problema e uma oportunidade, né? Voltando o ciclo para ser empreendedor. Começar tudo de novo. Empreendedor, você pode olhar e falar assim, isso é um problema, você pode olhar e falar assim, tem ouro nessas montanhas. Né? Legal. Mas eu descobri seu segredo, Otávio. Olha, baiano e você teve a Irmã Dulce como cliente, cara. Isso. Como Começou brinca no interior. Começou abençoado. Você tem o corpo fechado. E aberto ao sucesso. Bom. Legal, obrigado, Otávio. Foi muito obrigado bom. A vocês. Boa obrigado, conversa. Que papo gostoso, que legal. Quanto que eu aprendi aqui hoje, foi muito que interessante. aprendi com vocês. Obrigado, incrível, Otávio. Pra galera que nos acompanha, esse episódio ele vai ao ar após o Pharmatech Conference. Ele é a extensão da palestra do Otávio. O Otávio é palestrante no evento. E queria te agradecer, Otávio. Você chegou no Brasil ontem, agenda super complicada, caótica. Nos prestigiou aqui com esse episódio de podcast. Muito obrigado. E obrigado pela parceria. Obrigado, vai ser um prazer. Pela parceria. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Tchau.